Se eu não tivesse coberto o turno da minha Iermi naquele dia, talvez nunca tivesse conhecido o homem e o menino que mudariam minha vida. Era para ser-se um favor. Dona Marina, 58 anos, passou a vida limpando casas com carinho e ciúncio. Quando a Irmi ligou dizendo que não podia ir trabalhar, porque a me tinha cado, ela não pensou 2 vezes. Fica tranquila, eu cubro para você. Horas depois, estava ela parada diante do porto de ferro de uma manso em Campinas, respirando fundo antes de tocar a campainha. O patro era Ricardo Empresrio, o vivo sempre com o olhar cansado e a alma mais pesada que o terno. E o filho dele, o pequeno Toms, de 4 anos, vivia escondido atrás de um elefantinho de pélcia. Tinha medo de tudo e de todos. Nenhuma babe aguentava. Mas quando Marina se ajoelhou, sorriu e disse: "Esse elefante tem cara de ser valente." Viu? O menino soltou um sorrisinho tímido, o primeiro em meses, e foi ali que tudo comeou. Entre panos de chô e rístrias contadas na cozinha, Marina foi devolvendo cor àquela casa cinza. Fez bolo, ensinou o menino a dobrar guardanapo, igual de restaurante chique, e sem perceber ensinou o pai a sorrir de novo. No fim, Ricardo entendeu o que Marina sempre soube: o amor no precisa de luxo S de presena. E Voquejeda pensou que um simples ato de bondade pode mudar o destino de algum, inclusive o seu conte. Nos comentários, o que você aprendeu com essa estria? E se inscreva no canal para mais estrias emocionantes como essa. Ele chorava todos os dias, gritava, como se o mundo doesse. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ele sorriu. Depois do que aconteceu na mesa de jantar, a casa dos Albuquerque nunca mais foi a mesma. Aquele riso de Dudu, o menino que ninguém conseguia acalmar, ecoou pelos corredores frios como um milagre. Dona Elvira, a ave rigida, ficou parada, sem saber se chorava ou se pedia desculpas. Ricardo, o pai, olhava para o filho nos braus da empregada como quem via a vida renascer. Carolina, a mulher simples que limpava o chô da manso, ainda tremia. O coral dela batia forte, parte de medo, parte de emo. Fazia anos que não ouvia uma risada assim. Desde que perdeu o prio filho Gabriel, ela acreditava que nunca mais sentiria aquilo, um som puro leve, cheio de esperança. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar devagar. A luz forte do lustre foi trocada por uma mais suave. O som dos passos apressados deu lugar a msicas calmas no piano. O cheiro de desinfetante pesado sumiu. Agora a casa cheirava a bolo de fub e café fresco. Dudu dormia melhor. As crises ficaram mais raras. Quando Carolina entrava no quarto, ele a chamava com os bracinhos abertos: "Tia Carol." Às vezes Ricardo aparecia na porta, observando em silêncio com os olhos marejados. E foi nesse silêncio que algo bonito começou a nascer. Num romance apressado, mas um lau feito de gratido e ternura. Ele, que vivia preso no trabalho e nas lembranas da esposa que se foi, começou a voltar para casa mais cedo. Sentava-se no chô com o filho e a empregada, e juntos montavam blocos coloridos, riam das trapalhadas do menino, e aos poucos aprendiam a ser família de novo. A Dona Elvira, que antes dava ordens, começou a se transformar. Um dia Dudu correu à tela e pediu: "Vove me dê um abrau." Ela congelou sem saber o que fazer. Carolina, sorrindo, apenas disse: "Não precisa dizer nada, se sente." Elvira se abaixou tremendo e abraou o neto. Uma lágrima caiu no ombro do menino. Foi o primeiro gesto de amor que ela deu em anos. Naquela casa que antes cheirava a sólido, agora havia risos, bolo quente e esperança. Carolina nu era médica, nem psicóloga. Era uma mulher que ouviu o que ninguém mais ouvia, o choro de uma criança pedindo por amor. E Voquejota pensou que, vezes, o que falta no dinheiro nem remédio se algum disposto a escutar. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais estrias reais e cheias de emo como essa.
Dizem que o tempo cura tudo, mas vezes o que cura mesmo um Abral que chega na hora certa. Meses se passaram desde aquele dia em que o riso de Dudu devolveu vida manso dos Albuquerque. O menino agora acordava cedo, corria descalo pelo jardim e esperava a tia Carol na cozinha jótunda com o elefantinho de Pélcia nas mãos. A casa, antes silenciosa e fria, vivia cheia de sons, o barulho de panelas, o piano tocando baixinho e o mais bonito de todos, as gargalhadas de uma criança feliz. Mas dentro de Carolina as coisas ainda eram complexas. Toda vez que Dudu a chamava para brincar, ela sentia o coral apertar. Aquele menino tinha o mesmo olhar do filho que perdeu curioso, doce e inocente. Às vezes, no meio de uma brincadeira, ela precisava virar o rosto para disfarçar as lágrimas. Ricardo, por outro lado, também me vivia um recomeu. O empresrio duro que falava de prazos e lucros agora aprendia a chegar em casa antes do PR do sol. A cada sorriso do filho, ele entendia o quanto tinha perdido tentando esconder a dor atrás do trabalho. E sem perceber, começou a olhar para Carolina de um jeito diferente, no como funcionaria, mas como algum que havia salvo o que ele mais amava. A Dona Elvira estava mudando. Aos poucos trocou as críticas por conversas curtas e sinceras. Um dia pediu Carolina que ensinasse a fazer o bolo de fubá que Dudu adorava. Foi um gesto simples, mas naquele silêncio de cozinha parecia um pedido de perdão. Certa noite depois que o menino dormiu, Ricardo encontrou Carolina dobrando lênis na sala. Ele ficou parado um instante e disse: "Eu nunca te agradeci direito." Ela sorriu de leve. "Não precisa, doutor." "Preciso sim. Você nos salvou cedo, meu filho. Salvou a gente." Carolina baixou os olhos emocionada. Eu escutei o que ninguém mais ouvia. Do lado de fora a chuva caía mansinha. Dentro a paz que tanto faltou agora morava ali nos cheiros simples, nas vozes baixas, nos gestos gentis. Naquela noite Ricardo entendeu que amor não é o que se sente, mas o que se constrói com paciência e verdade. E Carolina finalmente percebeu que às vezes quando a gente ajuda algum a se curar, o coral da gente também se cura junto. E Voque Jó viveu um momento em que um gesto simples mudou tudo. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais estrias emocionantes como essa. Foi num simples Abral que tudo se curou, o passado, a dor e a silêncio. Um ano havia se passado desde o dia em que Carolina tirou o pequeno Dudu da crise e o fez sorrir pela primeira vez. A manso dos Albuquerque Jotátono era mais a mesma. Onde antes se ouvia passos apressados e ordens frias, agora havia risadas, cheiro de café e um piano tocando baixinho no fim da tarde. Dudu cresceu cercado de amor. Aprendeu a lidar com o barulho, com a luz, com o mundo no ritmo dele, com paciência e carinho. Ricardo. O pai seguia firme nesse novo papel. Ele trocou reuniões longas por tardes no quintal, trocou o terno por bermuda e risadas sinceras. Aquele homem que um dia sabia trabalhar, agora sabia viver. E Dona Elvira? Ela era outra mulher. O orgulho deu lugar à ternura. Todos os dias sentava no sofá e esperava o neto vir correndo, vove me deu um Abral. Ela sorria, se abaixava e o envolvia com os braços ainda trêmulos, como quem tenta recuperar o tempo perdido. E a cada Abral, um pedacinho dela se curava também. Carolina continuava ali discreta como sempre. Cuidava da casa de Dudu e sem querer tinha virado parte da família. Ricardo Joato nem conseguia imaginar a vida sem ela. Um dia, no fim de uma tarde dourada, ele se aproximou, enquanto ela regava as plantas. "Carol", disse baixinho, "eu nunca te perguntei se vós feliz aqui." Ela olhou para o jardim, pensou um instante e respondeu com um sorriso sereno: "Hoje sou." E sabe por quê? Porque essa casa aprendeu a ouvir. Ele entendeu. Não era sobre paredes limpas ou rotina perfeita. Era sobre amor, o tipo de amor que não se explica, se sente. Dudu apareceu correndo, os pés descalos, os cabelos bagunados. Abriu os braços e gritou: "Papai e mami, olha, eu voei." Ricardo e Carolina se entreolharam emocionados. Nenhum dos dois corrigiu o menino. Deixaram ele acreditar.
porque de certa forma ele tinha raso todos ali tinham aprendido a voar, no pé do sol dourado daquela tarde. Entre risos e abraus, Carolina percebeu que a vida às vezes recompensa quem no desiste de amar, mesmo depois de perder tudo. Algumas estrias no terminam elas, aprendem a florescer de outro jeito. 2 anos se passaram desde aquele dia dourado no jardim. O pequeno Dudu agora tinha 6 anos e um sorriso que iluminava qualquer canto da casa. Cabelos bagunados, PS sempre descalos, e um jeito curioso de perguntar sobre tudo. Ele ainda se assustava com barulhos altos, mas agora sabia o que fazer. Respirava fundo, segurava a mão da tia Carol e dizia baixinho, "Te bem." A manso dos Albuquerque J não era um bolo de luxo e frieza, era um lar. As cortinas deixavam o sol entrar, o piano tocava toda a manhã, e as flores do jardim, aquelas que antes ninguém notava, cresciam fortes e coloridas. Ricardo vivia um tempo novo. Depois de anos se escondendo através do trabalho, descobriu o valor das pequenas coisas, o café feito por Carol, os desenhos de Dudu espalhados pela sala, o silêncio leve das noites em família. E aos poucos percebeu que o amor podia nascer de novo, simples, tranquilo, como uma tarde de domingo. Mas quem mais surpreendeu foi Dona Elvira. A mulher que antes mandava agora perguntava. A que criticava agora elogiava. Um dia, ao ver Carol varrendo o quintal, se aproximou com um bolo nas mãos e um olhar temido. Fiz do jeito que Vok me ensinou ser que acertei. Carol sorriu. Ficou perfeito, Dona Elvira. As duas se abraçaram e aquele gesto simples valeu por todos os pedidos de desculpa que nunca foram ditos. Numa tarde de domingo, Dudu correu pelo jardim gritando, "Papai, mami, vem ver a borboleta." Ricardo e Carol se entreolharam. Não houve correu, porque de certa forma ele estava certo. Carol J era mino por sangue, mas por amor. Enquanto o sol se escondia atrás das árvores, Ricardo segurou a mudela e disse, "Vok trouxe de volta tudo o que eu achava que tinha perdido, inclusive a F." Ela sorriu com os olhos marejados. A F como o amor doutor. Às vezes a gente acha que acabou, mas ela estava esperando um novo motivo para florescer. Naquele instante, Dudu pulou no colo dos dois. E ali, entre risos e lugrimas, eles entenderam que família no quem tem o mesmo sobrenome, quem escolhe ficar. Tem amores que não precisam ser ditos, basta um olhar para saber que eles estão ali quietinhos cuidando da gente. 3. Anos depois, a casa dos Albuquerque Joato, lembrava em nada aquela manso fria e silenciosa. O piano ainda ocupava o canto da sala, mas agora quem tocava era o pequeno Dudu, com seus dedos curiosos e um jeitinho concentrado que fazia Carolina sorrir de canto. Ele aprendia RPD e, mais do que isso, tocava com o coral. Do lado de fora, o jardim florescia o ano inteiro. As rosas que antes pareciam tristes, agora se abriam sob o sol, como se também tivessem aprendido a amar. Era ele que Ricardo gostava de ficar vendo o filho correr o riso dele, se misturando ao barulho das folhas. Mas por dentro, Carol ainda carregava um medo antigo, o medo de perder tudo de novo. Mesmo cercada de amor, ainda havia um pedacinho do coral que sussurrava que aquilo podia acabar a qualquer momento. Até que numa tarde calma de primavera, Dudu correu até ela segurando uma folha de papel toda amassada. "Olha, tia Carol, eu fiz a gente", disse orgulhoso. O desenho mostrava 3 pessoas de mãos dadas, ele, o pai e ela. Acima, em letras tortinhas, estava escrito "Minha família". Carol segurou o papel com as mãos trêmulas e sentiu os olhos se encherem de água. Naquele instante, o medo foi embora. Dona Elvira, que assistia de longe, sorriu. J. Nu dava ordens, nem corrigia. Agora ela apenas observava e aprendia. Noite, enquanto ajudava Carol na cozinha, disse baixinho, "Vok nos uma benou para esse menino, para todos nós." E era verdade. Desde que Carolina chegou, a casa inteira reaprendeu a sentir. Ricardo, antes do fechado, agora fazia questo de sentar-se mesa todos os dias.
Às vezes apenas ficavam em silêncio dividindo o mesmo café, mas aquele silêncio J dizia tudo pertencimento. Numa dessas noites, Ricardo olhou para ela e perguntou: Vok, ainda sente falta de alguma coisa? Ela pensou, olhou para Dudu brincando no tapete e respondeu sorrindo: Não. Acho que finalmente tenho tudo o que perdi. Ele estendeu a mão e ela segurou. Dudu levantou o olhar e correu para abrá-los. 3 corais, 3 ístrias, 3 chances de recomeçar. Naquele abrau, Carolina entendeu o que o destino tentou mostrar, desde o início às vezes. O amor chega quando a gente menos espera e fica para sempre. Tem reencontros que não acontecem com palavras, acontecem no silêncio de quem finalmente se sente em casa. 5 anos se passaram desde o dia em que Carolina segurou a mão de Ricardo e ouviu dele que ela era o pedal que faltava na vida deles. De L para C, o tempo S fortaleceu o que J era verdadeiro. O pequeno Dudu agora tinha 11 anos, curioso falante e dono de um coral enorme. A Msica ainda era sua melhor forma de se expressar. Quando sentava ao piano e deixava os dedos correrem pelas teclas, era como se contasse a estria de tudo o que viveram juntos. A Manso dos Albuquerque se transformou de vez. As paredes antes brancas e frias estavam cobertas de fotos, desenhos e lembranas. Cada canto tinha um sinal de vida, o cheiro de bolo de cenoura, risadas de família Msica no ar. A Dona Elvira J, com o cabelo completamente branco, parecia outra mulher. Ela ainda mantinha sua elegância e firmeza, mas agora carregava um olhar doce, cheio de ternura e arrependimento. Uma tarde, enquanto observava Dudu tocar no jardim, ela se aproximou de Carolina. Sabe, minha filha disse baixinho durante muito tempo, eu achei que amor era impor regras, mas hoje eu sei que amor deixar o outro ser quem ele. Carolina sorriu emocionada. A senhora aprendeu o que muita gente passa a vida inteira sem entender. Naquela noite, reunidos mesa do jantar, Ricardo levantou um brinde simples, as coisas que a gente quase perdeu e que o amor devolveu pra gente. O silêncio que se seguiu foi bonito. Dudu segurou a mão do pai com uma e a de Carolina com a outra. E ali, naquele gesto puro, estava tudo o passado, o perdo e o futuro. Depois do jantar, Dudu pediu para tocar uma litima Msica antes de dormir. Tocou devagar com emu, e quando terminou, olhou para Carolina e disse: Essa pra vó que mame. Ela ficou em véu por um segundo. Depois as lágrimas vieram sem aviso. Ricardo a abraou por terres e sussurrou no ouvido dela: Ele sempre te viu assim. Naquela noite, Carolina entendeu que o destino tinha dado um novo nome, dor, que um dia a destruiu família. Porque no fim das contas, o amor verdadeiro não chega para preencher um vazio, ele chega para ensinar que o vazio também pode florescer. Às vezes o amor não acaba. Eles muda de lugar e floresce onde a vida quiser. Já se passavam quase 10 anos desde que Carolina entrou naquela casa apenas para cobrir um turno. O tempo levou rugas novas ao seu rosto, mas também trouxe uma paz que ela nunca tinha conhecido antes. O pequeno Dudu agora era um adolescente de 15 anos, alto, gentil e com o mesmo sorriso doce de quando era menino. E o piano continuava sendo seu refúgio. Cada nota que ele tocava parecia carregar um pedal da estria daquela família, uma estria de perda, coragem e recomeço. Ricardo, agora de cabelos grisalhos, costumava observar o filho ao longe, sempre com um olhar de orgulho e gratidão. Ele sabia que nada daquilo existiria se não fosse por Carolina. Ela foi o fio que costurou tudo de novo, a infância do filho, o perdu da minha esperança dentro dele mesmo. Mas a vida, com sua delicadeza e seus testes, trouxe um novo desafio. Dona Elvira começou a adoecer. O corpo cansado, nu, acompanhava o coral que ironicamente parecia mais leve do que nunca. Certa tarde, deitada na varanda, ela chamou Carolina com um sorriso fraco. Eu não tenho medo de ir, minha filha. Tenho medo de deixar de ver Vox felizes. Carolina segurou sua mão. A senhora não vai deixar nada, Dona Elvira. O amor que a gente dê nunca morre. Ele fica aqui, disse, apontando para o peito.
Semanas depois, Elvira se foi. E a casa por um instante voltou ao silêncio. Mas foi um silêncio diferente no de ausência, e sim de gratido. No dia do aniversário dela, Dudu preparou uma homenagem. Sentou-se ao piano e, antes de tocar, olhou para o pai e para Carolina. Essa pra Vove e para todo mundo que me ensinou o que é amor. As notas suaves preencheram a sala e Carolina chorou baixinho sentindo o coral apertar, mas era um aperto bom de saudade bonita. Ricardo pegou sua mão e a beijou. Ela ouvindo Carol. Eu sei que o som do piano se misturou ao vento que entrava pela janela, levando consigo lembranças, risos e um amor que nunca mais se perderia. Naquela noite, olhando o filho dormir, Carolina entendeu a vida. Não tinha-lhe devolvido apenas uma família. Tinha-lhe mostrado que o amor verdadeiro, único, que atravessa o tempo. Tem despedidas que no o fim só é o jeito que o amor encontra para continuar cuidando da gente de outro lugar. Já fazia 1 ano desde que Dona Elvira partira. A ausência dela ainda era sentida em cada canto da casa dos Albuquerque, mas também havia uma paz serena, o tipo de paz que vem depois de quem fez as pazes com a vida. Carolina cuidava das plantas da varanda, as mesmas que Elvira tanto amava, e às vezes jurava sentir o perfume da lavanda mesmo quando o vento estava parado. Dudu agora estava prestes a completar 16 anos. Tocava em pequenos recitais, ajudava colegas da escola que tinham dificuldades sensoriais e sempre dizia: "Foi a tia Carol que me ensinou que cada um tem seu próprio jeito de ouvir o mundo." Ricardo orgulhoso assistia de longe. Ele e Carolina viviam tranquilos parceiros de alma sem precisar de promessas. O amor entre eles era maduro, calmo, construído no cuidado, dirio como um lar que se fortalece com o tempo. Numa tarde chuvosa, Dudu apareceu com uma caixinha nas mãos. Achei no armário da vovê. Tinha uma carta para tia Carol. Carolina abriu o envelope com o coral acelerado. A letra tremida dizia: "Obrigada por me ensinar que o amor no sempre se compartilha. Cuide deles por mim do jeito simples que se sabe. E quando o vento soprar, lembre-se, eu nunca fui embora." As lágrimas ficaram silenciosas, mas o sorriso dela era de gratido. Ele fora o vento balanava as cortinas e por um segundo parecia que Elvira ainda estava ali, observando orgulhosa. O tempo ensina que família não é lau de sangue, lau de alma. Feita de quem escolhe ficar, de quem escuta, de quem cuida mesmo, quando ninguém est vendo. Às vezes o maior gesto de amor, simplesmente permanecer. Evoque o que faria no lugar dela. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral e lembram a gente do que realmente importa o amor que a vida nos dê e o que a gente decide devolver.